Afinal de contas, pessoal, crianças e adolescentes podem fazer a utilização de suplementos alimentares? Bom, suplemento alimentar é uma comida de forma concentrada e ou isolada. Como assim, Leandro? Então vamos explicar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes, a prostituição youtubiana. Então você clica no gostei e se inscreva no canal, senão eu paro de fazer vídeo. Eu sou desses interesseiros. Beleza, pessoal. Suplementação. O que acontece? Olha, nós temos que entender primeiro de tudo o conceito de suplementação. Então, de novo, é uma comida de forma concentrada e ou isolada. Vamos usar alguns exemplos aqui. Vamos dizer que eu pegue um copo de vidro e encha ele de leite. Nesse copo eu vou ter de 6 a 7 gramas de proteína. Agora vamos assumir que eu queira ter 24 gramas de proteína. Eu quero ter 4 vezes mais do que isso. Como é que eu vou fazer isso? Você vai usar, por exemplo, um whey protein, que no mesmo volume, na mesma quantidade, você vai ter 4 vezes mais proteína. Ou seja, é uma comida, certo? É um alimento de forma concentrada. Por quê? Porque na mesma quantidade eu tenho muito mais proteína do que em relação ao leite. Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Porque eu posso encontrar proteínas de outras fontes e tal, e o whey, ele não é melhor do que o leite. Ele é uma forma de apresentação diferente. Eu falei muito disso no meu curso de suplementação, que apesar de ter um valor biológico mais alto, não é relevante isso para a hipertrofia, porque o valor biológico dessas proteínas animais e da soja já é alta o suficiente, já é rico o suficiente esse aminograma. Então não vai adiantar nada. Ok, mas não é só ser concentrado, ter uma concentração maior proteica. Eu também vou ter um isolamento de outros nutrientes. O que pode ser bom para a minha estratégia, como pode ser ruim para a minha estratégia. Vamos comentar um pouquinho sobre isso. Então, se eu pegar esse whey protein, ele não vai ter a presença de carboidrato, não em quantidade significativa. Não vai ter a presença, por exemplo, de cálcio, vitamina A, D, E, K, entre outras. Ou seja, eu isolei. Então, de novo, é uma forma de se alimentar concentrada e ou isolada. Porque no caso do whey, eu concentrei a proteína e isolei ela. Mas não necessariamente precisaria ser isso. E aí, você vai me perguntar, tudo bem, Leandro, isso é bom ou ruim? Isso depende do contexto. Vamos assumir que eu estou trabalhando com um aluno meu que tem muita dificuldade de consumir proteína. Só que ele consome muito bem carboidratos e gorduras. Então o whey protein para ele é ótimo. Mas vamos assumir o caso de um outro aluno meu que a dificuldade dele não é ingerir proteína, ele tem dificuldade de ingerir um pouquinho de proteína, um pouquinho de carboidrato. Então, se ele usa o copo de leite, que tem proteína e carboidrato, proteína em menor escala, mas ele não precisa de mais do que isso, o leite é mais interessante para ele. Ainda que ele vai ter, que a gente não comentou aqui, o cálcio, a vitamina A, D, E, K, etc. Então, para ele é uma coisa melhor, é superior. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender, porque, Leandro, você é da Oficial Pharma, você é da Growth Suplementos e você vai querer que nós compramos suplementos. Na verdade, eu só quero que você evolua o teu físico da maneira mais confortável e inteligente possível. E, de novo, no meu curso de dieta, no meu curso de suplementação, se você fez esses cursos, você pode escrever aqui nos comentários, para que outras pessoas possam ler isso. Lá eu não fiz um incentivo ao uso, muito pelo contrário. A comida, ela é superior ao suplemento. Então eu imagino que tem pessoas aqui assistindo que são filhos, que tem 15 anos, 10 anos, 12 anos, 7 anos, não sei, mas também tem os pais. E é importante que vocês dois entendam, vocês que estão assistindo, que o suplemento não vai dar mais resultado que a comida. A comida dá mais resultado que o suplemento. Por quê? Vamos assumir que eu quero proteína através do whey protein. É excelente? Lógico. Mas se eu como carne vermelha, que além da proteína eu vou ter ali vitamina B, eu vou ter ferro, isso é mais interessante para mim. A comida, ela tem mais riqueza nutricional. Carboidrato, proteína, gordura, fibras, fitoquímicos, micronutrientes. Então, sempre você dá preferência para a comida. O suplemento é o último ponto. Então, entendendo esse conceito, primeiro você vai resolver na alimentação. Se não for possível, apelamos para a suplementação. E aí, qual suplemento que vai ser o ideal? Qual que é a carência da dieta deste indivíduo? Se é proteína, se é carboidrato, é carboidrato. Se é ômega 3, porque ele não come peixe, é ômega 3. Leandro, tem muitos suplementos por aí. Sim, sempre que você tiver qualquer dúvida, lembre de procurar no Tui Mais Tema. Eu não sei se esse é bom. Só procurar, assiste o vídeo 10 minutos, para de gastar dinheiro à toa. Mas nós temos uma suplementação
como por exemplo da creatina, que é muito difícil a gente conseguir através da alimentação. Por quê? Porque para você conseguir a creatina, você precisa comer mais de 1 quilo de carne vermelha por dia, o que provavelmente vai estourar a tua cota de proteínas diárias. E proteína demais faz mal sim, tá? Ah não, mas não faz... Sim, proteínas em excesso fazem mal. O problema é determinar o que é o excesso. Mas acima de 2 gramas quilo, 3 gramas quilo, por exemplo, pode até não te fazer mal, e realmente, o que tudo indica, não. Mas também não é necessário, também é desinteressante. Aí você come proteína a mais do que você precisa e deixa de comer carboidratos e gorduras que podem ajudar os teus hormônios e a ressíntese do glicogênio muscular, que são as cadeias de glicose dentro do músculo. Então fica desinteressante. E aí você pode utilizar o quê? A creatina, que pô, toda vez que eu abro caixinha de perguntas lá no Instagram, o pessoal pergunta de quê? Quando é o dia de suplementação, creatina. Inclusive eu abro caixinha de perguntas todo dia no Instagram, me mande a sua lá. E aí, você vai entender que a suplementação de creatina é legal, é bem-vinda. Mas uma criança e um adolescente pode consumir creatina? Não acabamos de falar que ela está na carne vermelha? Então se ele come carne vermelha, ele já consome. Ali é uma quantidade específica. A menos que ele tenha uma necessidade especial, uma deficiência, alguma restrição, claro, ele pode consumir, não tem problema nenhum. Ah, ele pode consumir uma beta-alanina, que também é um dos suplementos que melhora a performance do treino, que a gente não consegue através da alimentação, né, em níveis significativos. Lógico, beta-alanina. Ele pode tomar um multivitamínico, se ele tiver demanda para isso, ele pode tomar uma vitamina isolada, de repente para ajudar, tanto no treino quanto na fase do crescimento. Ele pode usar, por exemplo, uma melatonina por causa do sono. Então, mas será que ele tem deficiência de melatonina para poder tomar melatonina? Ou será que o sono dele é ruim porque a janela dele é destampada e tem muito barulho e a pessoa mexe no celular até mais tarde, prejudicando o seu sono? Então, o que a gente tem que saber? Sim, crianças e adolescentes podem tomar suplemento, desde que haja necessidade e desde que ela possa fazer a utilização, assim como qualquer outro grupo de pessoas. Um idoso pode usar suplementação? Lógico, só que tem que ver o que ele precisa e o que ele pode. A pergunta que eu sempre faço quando eu tenho um aluno para responder uma situação específica para ele é: quem é esse meu aluno? Qual que é o objetivo desse meu aluno? Porque se ele não está querendo hipertrofia muscular e ele já come 1,6 grama quilo de proteína, ele já vai recuperar o suficiente para esse nível de treinamento. Então, quem é o aluno? O que ele quer como objetivo? O que ele precisa fazer para chegar nesse objetivo? E a última pergunta, o que ele pode? Porque às vezes o que ele quer e o que ele precisa, ele não pode. Então ele não vai chegar no objetivo dele e está tudo bem. Porque cada pessoa nasceu para ser bom numa coisa. Se você acha que não é bom em nada, você só não é bom em saber o que você é bom. Mas, de repente, ele não vai conseguir competir na categoria que ele quer. E não é porque ele é fraco nem nada, porque talvez ele não tenha uma carga genética para chegar numa categoria open, o que não tem problema nenhum. De qualquer forma, voltando aqui, de novo, a criança ou adolescente pode tomar um suplemento que o corpo dele permita tomar e ele tenha a necessidade. O que nós temos que tomar cuidado são os esteroides anabolizantes, que isso não pode tomar, porque nesse período de maturação você tem mais quimiorreceptores que vão absorver isso, vão absorver entre aspas, né? Vai fazer uma utilização biológica diferente de um adulto. Então hormônio, não. Agora, treinar, fazer dieta, tomar suplemento, tudo isso pode. Mesmo uma criança, sim, mesmo uma criança. Desde que, novamente, você tenha um conceito para isso. Lembrando que no caso da criança, ela pode treinar musculação, mas nós temos algumas preocupações. Em primeira instância, ela quer, porque não é o desejo do pai, do adulto. Não, a criança tem que partir dela querer. E aí, ela vai precisar de um excelente profissional junto com ela na sala de musculação, porque é diferente. De qualquer forma, crianças e adolescentes podem sim tomar suplementos. Fim de papo. E eu vou deixar agora aqui uma lista de alguns suplementos que são mentirosos. Por quê? Porque nessa idade é muito provável que a criança, que até o adulto cai no marketing sujo da suplementação, pode cair também em enganações. Então, primeiro de tudo, vamos entender o que é uma porcaria, o que você não vai consumir. Dá uma olhada nesse vídeo aqui.